Dado o vetor U, determine seus ângulos diretores. Os ângulos diretores de um vetor são os ângulos que esse vetor forma com o eixo x, com o eixo y e com o eixo z. Então, nesse caso, por exemplo, que é a questão da o vetor U, a gente vai ter que o ângulo que ele forma com o x vai ser alfa, o ângulo que ele forma com o y vai ser beta, e o ângulo que ele forma com z a gente vai chamar de gama. Esses são os ângulos diretores. Para a gente achar esses ângulos, a gente vai fazer a partir dos cossenos diretores. Os cossenos diretores são dados por cosseno de alfa é igual a x sobre o módulo do vetor U, cosseno de beta, y sobre o módulo do vetor, e cosseno de gama, z sobre o módulo de U. A gente já tem que o vetor U é menos 2, menos 2, menos 8. Primeiramente, a gente vai calcular o módulo dele para poder colocar nesses cossenos. Então, a gente tem que o módulo do vetor U é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso vai ficar raiz de menos 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado, que dá raiz de 72. Simplificando essa raiz, a gente tem que o módulo do vetor U é igual a 6 raiz de 2. Então, a gente pode ir para a próxima parte, que é descobrir esses cossenos. A gente vai ter, então, que cosseno de alfa é o x, então, menos 2, sobre o módulo de U, que é 6 raiz de 2. Simplificando em cima e embaixo, a gente tem menos 1 sobre 3 raiz de 2. A gente pode racionalizar. E assim, fica menos 2 raiz de 6. O cosseno de beta. O x e o y são menos 2, então o cosseno de beta vai ser igual ao cosseno de alfa, que é igual a menos raiz de 2 sobre 6. Cosseno de gama vai ser o z, que é menos 8, sobre o módulo do vetor, que é 6 raiz de 2. Simplificando, isso fica menos 4 sobre 3 raiz de 2. Racionalizando também, fica menos 4 raiz de 2 sobre 6, que é igual a menos 2 raiz de 2 sobre 3. Esses são, então, os cossenos diretores. Agora, para descobrir os ângulos diretores do vetor U, a gente vai usar esses cossenos e a gente vai simplesmente aplicar o arco cosseno neles, para poder achar alfa, beta e gama. Então, alfa vai ser o arco cosseno de menos raiz de 2 sobre 6. Isso dá aproximadamente 103,63 graus. Como o cosseno de gama, de alfa, perdão, e o cosseno de beta são iguais, então o arco cosseno também vão ser iguais. Então, alfa igual a beta, que também é 103,63 graus. E gama vai ser o arco cosseno de menos 2 raiz de 2 sobre 3, que é aproximadamente 160,5 graus. Achamos, então, os ângulos diretores, que são os ângulos que o vetor U
faz com cada eixo. Bem simples essa questão.